noite! Seja bem-vindo a mais um Contra-Regra. Esse é o nosso segundo programa. E você já sabe que toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado no nosso espaço de experimentação. Mais uma vez, nós, estudantes de comunicação social da UFV, trazemos a informação de um jeito diferente. Para que tudo isso aqui estivesse pronto para você, nós que fazemos a produção do programa tivemos que nos preparar. Isso começou há muito tempo, lá nos primeiros anos escolares. Sabe qual foi o primeiro passo e talvez o mais importante? Aprender a ler. A leitura foi fundamental para a gente. E para você, quais são as coisas boas que a leitura proporciona? Sabia que esses benefícios podem ser obtidos de uma forma bem baratinha ou mesmo gratuita aqui na cidade? Olha só então a reportagem que o Contra-Regra vai mostrar. Uma cidade universitária que conta com apenas um sebo é a loja do Sr. Osvaldo, que há quase 30 anos trabalha com livros. O negócio começou com a revenda dos livros didáticos usados nos colégios e se expandiu para todos os tipos de livros. Aqui, o cliente tem que chegar com o nome da editora e não com o do autor. E o funcionamento do sebo acontece de um modo bem tradicional, sem a ajuda da tecnologia. A pessoa chega para encomendar um livro, por exemplo, eu olho, se chegar só com o autor, aí eu já não consigo encontrar o livro. Aí ele tem que conseguir a editora para mim conseguir o livro para ele, senão eu não consigo não. Porque o livro para o autor a gente não consegue achar lugar nenhum não, tem que ter editora. O sebo é uma opção mais barata e que incentiva a leitura. O lugar tem chamado a atenção dos estudantes das universidades, devido à divulgação de sua loja nas mídias sociais, da variedade dos livros do sebo para o maior acervo literário da cidade. A Biblioteca Central da UFV oferece acesso livre para qualquer pessoa que tenha ou não um vínculo com a universidade. É o que nos conta Maria Nena, uma das funcionárias da biblioteca. Como que a gente procede quando a pessoa não tem um vínculo institucional, né? Quando ela não tem nada que aprende a UFV, ainda assim ela tem o direito de estar usufruindo desse espaço. Se ela faz uma pesquisa constante ou uma leitura constante, ela pode requerer o direito de ser nosso usuário especial. Por toda a sua estrutura e utilidade, a BBT recebeu o título de depositária da Organização das Nações Unidas, a ONU, fato que é considerado um privilégio. A gente tem esse privilégio há mais ou menos 10 anos. Periodicamente a gente recebe esses materiais, né? As Nações Unidas, elas promovem esses próprios artigos, essas campanhas, e esse material são geralmente resultados de muitas lutas sociais que não são só brasileiras, né? Então a gente recebe esse material do mundo todo e que está aberto também a qualquer pessoa da comunidade. Com mais de 96 mil títulos, a Biblioteca Central da UFV é considerada uma das maiores da América Latina. O espaço se divide entre os que buscam o estudo e o prazer da leitura. Nessa cidade de livros, também há tempo para relaxar, como o espaço Carlos Drummond de Andrade. E nessa correria toda que vocês têm diariamente, de ler só coisas teóricas, acaba estressando mais, né? Então o objetivo dessa sala é exatamente fazer com que vocês tenham um prazer de parar um pouquinho do dia e ler alguma coisa leve, ler alguma coisa suave. A gente tem um foco que é muito interessante nela, que são as visitas das escolas. Então, a gente recebe muitas visitas de escolas, né, de professoras que querem incentivar seus alunos à leitura. Como que a escola pode proceder? Basta entrar em contato com a biblioteca, agendar essa visita orientada. A gente recebe essas crianças com todo carinho. Outra biblioteca da cidade é a municipal. Há algum tempo, ela mudou da Estação Central para o Colégio Viçosa. Em função de sua reorganização, ela tem recebido pouca gente e conta com a ajuda de estudantes da UFV, como diz Eliane Rezende, responsável pelo local. Sua biblioteca municipal não tem tanta visibilidade hoje, em virtude dessa reorganização que está sendo feita. É um trabalho que eu conto com
os funcionários antigos, né, da biblioteca que já trabalhavam aqui e também com estagiários da universidade. Agora, a próxima etapa da reorganização da biblioteca é voltar para a estação central da cidade. Ainda sem uma data prevista para a mudança, a biblioteca continua sendo um espaço para leitura e estudos, atendendo normalmente. A gente tem um acervo muito bacana e nós estamos aqui atendendo no Colégio Viçosa até que essa mudança aconteça. Viçosa, uma cidade que respira conhecimento, onde a leitura está presente no cotidiano, com lugares que contribuem para o desenvolvimento intelectual dos habitantes dessa cidade universitária. Agora que você já sabe algumas opções que Viçosa tem a oferecer, corre lá para se divertir e se informar. É comum a gente conhecer pessoas que colecionam coisas. Aqui em Viçosa tem gente que coleciona livros. Mais que isso, tem gente que tem uma biblioteca de 6.000 livros dentro de casa. A paixão pela leitura foi passada de geração para geração na família do Ernesto. É isso que você vai ver agora no mini documentário produzido pela nossa equipe. Eu sou Ernesto von Rickert, professor aposentado da UFV, atual vice-diretor do Colégio Anglo, que tem se dedicado ultimamente à divulgação científica, cultural pela internet e que é um ávido leitor desde criança e tem essa biblioteca que vocês estão vendo aqui. A leitura na minha vida representou dois aspectos. Primeiro, a satisfação, o prazer de você estar curtindo alguma coisa que é disponível, é fácil e você pode facilmente fruir esse prazer. Não depende de muita coisa. E segundo, o que ela propicia de bagagem para você fazer alguma coisa. Você lendo, você se educa, você cria capacidades, competências. A leitura te fornece isso. Meu pai já era digamos assim, um intelectual. Ele era professor de História e Geografia, tinha uma boa biblioteca e ele começou a me incentivar lendo revistas em quadrinhos, o Pato Donald, isso na década de 50, eu nasci em 1949. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade para ler revistinha em quadrinhos. Se uma criança me procurasse, dissesse e falasse que não gosta de ler, eu faria: você está perdendo uma grande chance de desfrutar um grande prazer e com isso adquirir um cabedal de conhecimentos que os livros disponibilizam e vai enriquecer o seu espírito. Então é bom que você aprenda a gostar de ler. Livros que marcaram a minha vida? Sim. Eu tenho um que eu acho chama Servidão Humana, do Somerset Maugham, que foi o livro que me convenceu a me tornar ateu. É muito combatido por alguns, mas os livros do Richard Dawkins, principalmente O Gênio Egoísta e o Deus um Delírio. Eu já fiz uma conta, se eu fosse comprar tudo que eu tenho aqui agora, novinho, eu gastava quase R$1 milhão. Então isso daria para comprar pelo menos uns 5 apartamentos e alugar, né? E o que eu pretendo seria fundar, tipo uma ONG ou uma fundação, para disponibilizar essa biblioteca para o público. Com essas leituras e o que eu adquiri de conhecimento e experiência com elas, eu agora estou retornando no que eu escrevo, no que eu divulgo, né, para as pessoas também terem algum proveito disso. Eu digo o seguinte, sem a leitura, a humanidade teria que começar do zero a cada geração. Portanto, é a leitura que transmite a cultura e a civilização para as novas gerações. Curiosa a relação do Ernesto com os livros, não é?
A alfabetização não acontece ao mesmo tempo para todas as pessoas. Algumas aprendem a ler ainda na infância, outras demoram um pouco mais. Aqui em Viçosa existe uma alternativa para quem não teve a chance de aprender logo cedo. O Alexandre Santana é coordenador de alfabetização do Programa Municipal da Terceira Idade. Ele conta um pouquinho dessa experiência. A leitura engrandece a alma. Essa é uma citação de Voltaire e é pensando nela que a gente vai conversar hoje sobre o tema do programa, que é a leitura, com o Alexandre, que é coordenador do Projeto Municipal da Terceira Idade de Alfabetização de Idosos. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Lidiane. A leitura é algo que está presente em todos os momentos da nossa vida. Desde quando a gente pega um ônibus, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente tem que ler e assinar um documento. Enfim, ela é mais que um hábito, é uma necessidade que todos temos. Como que é esse projeto aqui da Terceira Idade? Nós temos de diversas oficinas e atividades no programa, desde a educação física, hidroginástica e a alfabetização. Então, é uma integração entre as atividades, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a nutricionista, né? Então, se uma pessoa, a nutricionista, ela faz um acompanhamento com o idoso, e quando esse idoso, às vezes, ele recebe uma indicação de que tem que comprar um determinado alimento, vamos colocar alimento, diet, light, enfim, ele não sabe diferenciar isso, né? Então, a alfabetização e depois a leitura, ela em si, ela educa, ela integra isso. Então, nas oficinas a gente ensina, né? A gente trabalha com isso, ensina eles a ler um produto no supermercado, uma bula de remédio, ler jornal. A gente tem alguns dados de uma pesquisa publicada pela Unesco que o Brasil ele é o 8º país com o maior número de analfabetos. E dessas pessoas que têm esse hábito de leitura, leem apenas 4 livros por ano e 2 só são concluídos. Segundo essa pesquisa ainda, 75% dos brasileiros nunca frequentaram uma biblioteca na vida. Por que você acha que o interesse do brasileiro, né, o interesse nosso, em geral, pela leitura, é tão pequeno? Hoje, o que eu acredito que é a internet que tira a maioria dos brasileiros hoje de um livro é a internet. O que você precisa, você pesquisa na internet, está prontinho para você poder resumir, enfim, ler. Tem que ficar destrinchando livro. Mas assim, a gente sabe que é necessário para o nosso desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento do cidadão a leitura. Claro. Como que aqui no projeto vocês incentivam o gosto pela leitura dos participantes? E como é que você acha que a gente pode fazer para que a leitura torne uma coisa mais prazerosa, mais atrativa? Para motivar a leitura, a gente sempre parte assim, do lado de trazer uma matéria de um jornal, ou abordar alguma coisa da atualidade, entendeu? Trazendo alguma coisa nova para eles poderem tá motivando eles a ler. O seu contato com a leitura, assim, o que você acha que tem capacidade de mudar na sua vida? O que você acha que é importante a leitura na realidade, assim? Eu tenho uma citação, você falou do Voltaire, mas eu tenho uma citação do Chico Xavier, né? Que fala que estudar é curar as doenças da alma. E ler também, eu acho que é por aí. Engrandece a pessoa, né? Exatamente. Obrigada, Alexandre. Que a conversa de hoje tenha incentivado mais pessoas a fazer da leitura um hábito e mudar suas vidas a partir disso. A alfabetização contra a regra mostra que nem a idade pode impedir quem está disposto a aprender. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e na volta o Contra a Regra fica sob o comando de Laís Carvalho. Não saia daí, o programa volta já.